E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No meu último vídeo teve gente que ficou bravo comigo porque eu disse que os fundos imobiliários podem não te deixar rico. Mas tem uma coisa pior do que isso. É que eles podem te deixar pobre. É isso mesmo. E é muito comum a gente errar bastante, principalmente quando está começando a investir. Sabe aquele tal do dedinho nervoso que fica ali, né? Nos tentando a fazer compras que a gente não deve? Pois é, isso acontece muito quando a gente está começando. Mas no vídeo de hoje, e esse é o mais importante do ano no canal, claro, ele é o primeiro, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido ao longo aí dos últimos quase 2 anos, tempo que eu venho investindo nos fundos imobiliários. No começo, é muito natural a gente fazer umas caquinhas de compras, fazer umas besteiras, e eu queria, antes de mais nada, que você me contasse aqui. Qual foi a maior besteira que você fez em relação aos fundos imobiliários? Deixa aqui para mim nos comentários. E fica até o final, porque eu vou dar algumas dicas de como minimizar as perdas com os fundos imobiliários, uma maneira também de você não perder a cabeça com eles. Mas a última dica é a dica matadora, então você não pode sair sem conferir qual é essa dica. Eu sou Alex Silva, você está no PPF, Primeiros Passos em FII, seja bem-vindo. E se você não é inscrito, eu já vou pedindo para você clicar no botão vermelho de inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Isso vai me ajudar pra caramba. Bom, e a primeira dica delas é que você não pode pagar caro pelos fundos imobiliários. E isso é muito básico, eu venho falando aí ao longo do tempo. E por que eu falo tanto? Porque eu, lá no começo, cometi muito esse erro. E até mesmo, vamos dizer assim, no ano passado, que foi o segundo ano que eu já estava investindo, eu comprei alguns fundos aí meio carinhos. E como a gente sabe se um fundo está caro ou não? Existem várias métricas, mas aquela que é a principal é a do PVP. E o que é o PVP? Estou mostrando aqui na tela, né? E colocando preços reais. Então o indicador P é o preço, né? E dividido pelo VP, ele chega no indicador. Por exemplo, esse primeiro fundo aí, ele está caro. Ele está sendo negociado a R$ 112, mas o seu valor patrimonial é de 101. Então, se você divide 112 por 101, vai dar 1,11, e sempre que esse indicador ele estiver acima de 1, significa que o fundo está mais caro do que o preço. Abaixo de 1, está mais barato, e 1 significa que ele está no preço. No caso desse primeiro fundo aí, ele está caro, né? Porque ele está acima aí de 10%, ele está com 11% acima do valor patrimonial. O nosso segundo exemplo, 125 por 18, está dando 1,06. Então ele está um pouco acima ali do preço, mas ainda está tolerável, vamos dizer assim. No terceiro exemplo, ele está sendo negociado a R$ 98 e o valor dele é de 98. Então 98 por 98 dá 1, significa que ele está no preço. O próximo exemplo, eu tenho certeza que vocês sabem qual fundo é esse. Se souber, deixa aqui para mim nos comentários. É um dos fundos mais queridos da Bolsa. E ele está sendo negociado aí a R$ 9,94 e o seu valor patrimonial é de 10,09. Se você divide o primeiro pelo segundo, chega no indicador de 0,98, portanto, abaixo do preço, o que pode ser uma oportunidade. E o nosso último exemplo, temos um fundo de R$ 99, cujo valor patrimonial é de 115, e aí a gente vê que ele está mais barato, né? Está dando 0,86. Agora, não é porque um fundo está baratinho significa que ele é bom. Você precisa analisar várias coisas, né? Precisa verificar a segurança desse fundo, se ele paga dividendos de forma recorrente, se é um fundo de tijolo, qual é o nível de vacância, quem são os gestores também, tanto para fundo de tijolo quanto para fundo de papel. No caso dos fundos de papel, verificar a segurança dessas operações, as garantias, enfim, tem uma série de questões. Mas comprar barato já é um primeiro passo. Mas, claro, não é o único filtro. Já estou dizendo isso antes que alguém fale, mas tem vários outros filtros. Sim, mas esse filtro do preço, ele é muito importante e talvez seja o primeiro aí a se analisar. E aqui eu trouxe uma relação de fundos, né, que estão próximo ali, né, do valor patrimonial. Nos fundos de papel, a gente tem o IRDM, que já está começando a ficar caro, né? Está 9% acima do valor patrimonial. A HCTR teve bem próximo aí do valor patrimonial por um bom tempo, mas já está começando a decolar novamente. O REC R11, eu já falei sobre ele aqui nesse outro vídeo, um dos melhores fundos da Bolsa, está no PVP ainda tolerável, né? E a gente tem uma série de outros que estão ali bem próximos do valor patrimonial. O VGIP, CVBI, o BCRI, o BARI, e temos aí o CPTS, que está no preço, o MCCI está um pouquinho abaixo, e também o nosso querido MXRF. Portanto, temos aí algumas opções, né? Abaixo, no preço, um pouco acima do preço. Então, dizer que não tem opção nenhuma, isso não é verdade. Indo para os fundos do segmento logístico, aí a gente tem vários fundos aí com bom preço. O BTLG, que está num padrão tolerável, vamos dizer assim,
Mas temos alguns outros que estão, né, uma verdadeira pechincha. O XPLG, o VILG são excelentes fundos, o LVBI também, BRCO, GGRC, só fundo de qualidade aí entre esses fundos logísticos, né? Comprando qualquer um desses fundos, você vai estar pagando menos do que o que eles realmente valem. Agora, será que isso garante que eu não vou ter perdas? Não dá para saber. Nunca dá para saber qual que é o fundo do poço. Mas com um cenário aí de alta da Selic, talvez chegando aí ao seu patamar máximo, pode ser que a gente esteja próximo do fim. Mas quando chegar o momento em que a Selic voltar a cair novamente, esses fundos imobiliários vão subir de preço. E nisso você vai ter um patrimônio sendo valorizado. Indo para o segmento de lajes corporativas, temos uma lista aí, né, de fundos que estão próximos do valor patrimonial, mas hoje eu vejo que apenas o Vino aí seja aquele que mais vale a pena, por conta aí da baixa vacância. Na verdade, ele não tem vacância, né? Vem pagando dividendos de forma recorrente, bons dividendos também, e é um fundo que está crescendo. Recentemente comprou o imóvel da Rede Globo em São Paulo, portanto é um fundo que vem dando aí muitas alegrias para o cotista e está num preço bem interessante. E aí a gente parte para o segmento de shoppings, né? Temos alguns exemplos aqui, ó, o MOL, XPML, VISC, HSML, todos eles abaixo do valor patrimonial. Ah, mas por que você não colocou HGBS? Inclusive, eu sou cotista do HGBS. No momento, ele está ainda com dividendos muito baixos. Então, se a gente olhar que todos eles estão baratos, temos algumas opções aí mais interessantes, como o XPML ou o próprio VISC. O MOL e o HSML são fundos que têm menos ativos, portanto, acaba, né, não diversificando tanto, mas todos eles são fundos muito bons e que ainda estão apresentando um ponto de entrada interessante. A gente sabe o quanto os shoppings sofreram durante a pandemia, mas eu quero acreditar que 2022 será melhor e 2023 melhor ainda. Portanto, esse ano pode ainda apresentar algumas oportunidades de comprar esses bons fundos a um preço bem descontado. Também, se a gente olhar o gráfico de dividendos desses fundos, eles têm sido crescentes aí ao longo dos últimos meses. Eles estão recuperando aquele padrão que tinha antes da pandemia. Muita gente não gosta, mas tem os FOFs aí também bem descontados, né? RBRF, HFOF, BCFF e MGFF são algumas das opções. E partindo para outros segmentos, nós temos o RVBA, que é de varejo, o ALZR, o famoso Alzirão, nunca esteve tão barato, né? O RZTR, um fundo aí do agro, para aqueles que priorizam segurança ao invés de dividendos, tem o KNRI. Temos o TRXF, um bom fundo híbrido, preciso fazer um vídeo específico a respeito dele. E o TIGAR, né, o famoso TIGAR, que inclusive eu admito que eu comprei ele um pouquinho acima. Na verdade, eu comprei as minhas primeiras cotas aí bem próximo de 10%, né, acima do preço, mas como ele veio caindo a cotação, eu vim reduzindo o meu preço médio nele. E estou bem satisfeito. O que acontece? Mais importante do que você comprar o fundo barato é você não se desesperar quando ele cai a cotação e sair vendendo. Porque, na verdade, você só vai perder dinheiro se você vender com prejuízo. Isso não pode acontecer. Agora, se você tem ciência que pagou caro no fundo e ele voltar ao seu valor patrimonial, aí não adianta chorar, né, meu amigo? Uma coisa que ajuda é saber por que você comprou aquele fundo. E se você tem a expectativa de que vai conseguir baixar seu preço médio, então tudo bem pagar um pouco mais caro. Agora, não dá para comprar um fundo muito caro, como por exemplo o RPR da vida, que está 20% acima, e na hora que ele voltar no seu valor patrimonial, você ficar, né, de chorumelas. O importante é você saber o risco que você está assumindo. Se você compra próximo do valor patrimonial, a chance de ter chorumelas é muito menor. E a dica número 2 é fugir dos monoativos. Isso mesmo. E aí a gente tem o exemplo do ABCP, que é um fundo que só tem um shopping, lá no ABC Paulista, e a gente vê aqui no gráfico que ele sofreu durante a pandemia, porque com o shopping fechado, não tinha receita e os dividendos, né, foram lá embaixo ou até mesmo deixaram de ser pagos. E não é só um fundo monoativo que sofre, né? Um fundo com poucos ativos. Por exemplo, esse daqui, o VSHO, que foi uma das besteiras que eu fiz lá atrás. Além de ter poucos imóveis, ele tinha um patrimônio muito baixo, então eles não conseguiram segurar a onda durante a pandemia. E aí o que aconteceu? Ele ficou 7 meses inteiros sem proventos. Imagina o que são 7 meses sem receber um único dividendo. O que pode ser, gente, o que pode ser pior do que ficar 7 meses sem receber dividendos? Deixe aqui para mim nos comentários. Bom, mas voltando aos monoativos, a gente tem um outro caso aqui que é clássico, que é o XPCM, né? Além de ser monoativo, ele tinha um único locatário, que era a Petrobras. Quando a Petrobras deixou o imóvel, houve uma desvalorização monstro desse fundo, 77%. Praticamente aí a desvalorização que a gente está vendo da Magalu, né? Só que pelo menos a Magalu tem uma chance aí de recuperar, de voltar. O XPCM eu já não sei. E a terceira dica que eu daria para você minimizar as perdas, né?
porque não dá para dizer que você nunca vai ter perda, né? Seria diversificar a sua carteira. Aí você está vendo o gráfico do IFIX, né? Que teve perda aí de 3,9% nos últimos 12 meses, e em vermelho a perda da minha carteira em 2021, a perda em relação à valorização. Como eu falei, eu comprei alguns ativos mais caros, mas outros eu comprei mais barato. Então, no fim, um pelo outro acabou diminuindo o meu prejuízo, ou melhor, a minha desvalorização. Não tive prejuízo porque eu não vendi nenhum deles. Como o meu foco é no longo prazo, a tendência é que a coisa comece a voltar aos eixos, então logo a cotação dos fundos comece a acompanhar e subir novamente. Mas para esse ano de 2022, a minha meta pessoal é não comprar nenhum fundo imobiliário acima do PVP de 1,05. E se eu puder comprar abaixo, melhor ainda. Ainda que tenha tido essa desvalorização na carteira, eu estou bastante feliz com os dividendos. E por quê? No último mês, a média da minha carteira foi de 0,87%, incluindo fundos de tijolo e também fundos de papel, e nos últimos 12 meses, 10,5%. Não é uma rentabilidade, portanto, assim tão expressiva, mas também está ali, pelo menos protegendo da inflação. E se você diversificar a sua carteira em segmentos diferentes, você consegue pegar o que cada um deles tem de melhor, e às vezes um segmento está melhor, outro está pior, e eles acabam se contrabalanceando, e isso vai te proteger como investidor. Mas agora chegou a hora da dica matadora de todas. E qual que é essa dica? Você precisa comprar aos poucos. É isso mesmo. Divida os seus aportes. O que muitas vezes acontece? A pessoa pega uma bolada lá, 1.000, 5.000, 10.000, em alguns casos até 100 mil reais, e vai lá e compra tudo de uma vez. E o que é pior do que isso, talvez ela coloca tudo num único fundo. Então, não pode fazer isso, a gente já sabe, mas é necessário falar. Eu mesmo fiz isso lá atrás. O meu primeiro aporte, eu peguei uma bolada ali e comprei alguns poucos fundos, concentrando a maior parte no segmento de shopping. Veio a pandemia e eu tomei na cabeça, né? Na segunda leva, o que eu fiz? Eu dividi aquele montante que eu tinha em 4 partes. Então eu vou te dar um exemplo. Se você normalmente tem a capacidade de investir 200 ou 300 reais por mês, e você pega uma bolada de 1.000 reais na mão, o que você vai fazer? Pegar esses 1.000 mais os 300 e investir tudo de uma vez? Não. Investe os 300 que você já estava planejando, pega esses 1.000 reais e divide em 4. E aí no mês você investe os 300 que já ia investir, mais 250. No mês seguinte, a mesma coisa. E faz isso durante 4 meses seguidos. Puxa, mas não quero demorar 4 meses porque tem fundos que estão bem descontados, estão PVP aí de 0,90. Ok. Então, de repente, você pode dividir em 4 semanas diferentes, mas não compre tudo de uma vez. Porque se você comprar tudo de uma vez e, de repente, o mercado vier abaixo, você vai sentir uma grande desvalorização. Se o mercado for para cima, sorte sua, mas nunca dá para a gente adivinhar. E dividindo os aportes, a gente consegue captar essas nuances, essas diferenças e também ter mais segurança para fazer a análise aí da nossa carteira. Bom, essas são algumas dicas gerais. Obviamente tem muito mais que a gente pode aprender, mas a partir da próxima semana vou retomar os vídeos como normalmente você está acostumado. Vamos estudar 1 ou 2 fundos imobiliários a cada semana e entrar um pouco mais nas suas características, verificar seu nível de segurança, de dividendos, se é uma boa oportunidade ou não. Mas o mais importante é que você tenha segurança para investir. Busque conhecimento, não fique parado no tempo e comece já a investir. E se você ainda não investe, comece já, mas comece devagarinho, comece aos poucos. E eu posso dizer, nos últimos quase 2 anos tem valido muito a pena investir nos fundos imobiliários. Isso me abriu a mente para também começar a aprender mais sobre outros investimentos. E nesse ano de 2022, espero poder continuar compartilhando com você aquilo que eu venho aprendendo. Um grande abraço, um feliz 2022 e boa sorte nos investimentos. Até o próximo sábado.